É provável que ninguém tenha falado isso para você até hoje. E se você ficou sabendo disso, provavelmente foi através de mim. Mas nesse vídeo eu vou te explicar com profundidade por que soft skills são as habilidades não só importantes, mas essenciais, habilidades-chave para todo jovem profissional, para que ele consiga crescer na carreira, assumir cargos de liderança e se destacar dentro da empresa deles. E sem isso, nenhum jovem profissional vai conseguir ter uma carreira de destaque. Opa, tudo bem? Eu sou o Matheus, tenho 8 anos de carreira profissional, hoje sou gerente de marketing para a América Latina em uma multinacional alemã e eu sou especialista em soft skills. Então, cara, esse daqui é um tema que eu gosto demais e eu me aprofundei ao longo de mais de 8, 9 anos nesse tema em específico, porque lá atrás eu já percebi a grande importância de você desenvolver esse tipo de habilidade, que são várias. Soft skills são mais de 10 que existem e são mais dessas 10 que diferenciam um profissional que está no mercado de trabalho. Tanto é que no meu dia a dia, se eu pego os principais líderes da minha empresa, gerentes, diretores, vice-presidentes ou presidente, esses grandes líderes, eles têm um fator em comum. Não é que eles são geniais ou que eles têm alguma ideias excêntricas, não é isso. Na verdade, o que eles têm de igual é que eles têm algumas habilidades comportamentais que ajudam eles no dia a dia. Nenhum líder que eu conheço, nenhum, não possui essas habilidades. E por que, cara, a soft skills ela é tão importante para todo mundo que está no mercado de trabalho? Porque você tem que pensar numa rotina normal. Como é que é uma rotina normal do dia a dia no mercado de trabalho? Você começa seu dia tendo que participar de uma reunião, por exemplo. Então você vai chegar na reunião ali e vai ter algum tópico que vai ser discutido com algum objetivo. Você consegue entender aquele assunto a fundo para você conseguir criticar o que estão trazendo de propostas? Você consegue ter um pensamento crítico de analisar o porquê, quais são as principais causas, implicações, consequências daquelas decisões que estão sendo propostas? Você é uma pessoa que consegue trazer um panorama além daquilo que está sendo discutido, ter uma visão mais holística dos fatos para conseguir criticar e encontrar melhores decisões? Você consegue trazer algumas ideias mais inovadoras para a discussão, será? Trazer alguma ótica que ninguém está enxergando? Eu lembro quando era analista pleno, lá em 2014, que a gente estava numa discussão com um monte de líder, acho que tinham mais de 40, 50 pessoas na sala, e a galera estava discutindo lá sobre um tema em específico, mais de operação, mais do dia a dia, e eu tive um insight ali, porque eu tinha desenvolvido a questão de pensamento crítico e também de inovação, que são duas soft skills muito importantes. Aí, só de ter aquele pensamento crítico e trazer um insight inovador para a discussão, todo mundo já achou que era uma coisa de outro mundo. Pô, Matheus, puta ideia boa que você teve, cara, de onde você tirou isso? Então, isso são posicionamentos em reunião que você pode ter, que se você tiver soft skills, dentre elas, pensamento crítico, para criticar premissas, criticar consequências, encontrar causas raiz, identificar as maiores probabilidades de dar certo ou dar errado, né? Ou uma criatividade de você conseguir pegar insights de outros mercados e trazer para a solução naquela reunião. Trabalho em equipe, de você conseguir ouvir as outras ideias das outras pessoas, os outros pareceres e também agregar a tua opinião sobre aquilo. Ou também a comunicação, de você conseguir ouvir de maneira empática os seus colegas e absorver a ideia deles. Porque às vezes tem gente, tem funcionário e colegas que você trabalha, a pessoa está mais preocupada em dar a percepção dela sobre aquele fato do que ouvir o que os outros têm para falar. E se você não ouve o que a pessoa tem para falar, você já está cortando ali o trabalho em equipe e você está cortando o acesso a conhecimentos que aquela pessoa tem e podem ser muito pertinentes para você. Então, quando você não tem algumas soft skills, aqui eu falei 4, em uma situação de um dia a dia de uma reunião, por exemplo, você já não consegue participar bem daquela reunião. Aí eu pergunto para você, cara, a reunião tem quantas? 8, 10 pessoas com você, por exemplo. Se você participa bem daquela reunião, o que vão sair de lá falando? Pô, o Matheus, ele pensa além. O Matheus, ele consegue identificar oportunidades. O cara é criativo pra caramba. Ele traz uns insights super pertinentes. Pô, ele foi pegar benchmark ali na Unilever para trazer para nossa empresa.
por ele estar analisando o que os concorrentes estão fazendo. Um cara que consegue ouvir empaticamente as pessoas. A galera já fica com uma visão sua de que você é uma pessoa muito, muito boa, um profissional muito competente. Além disso, você gera muito mais valor. Você traz uma ideia inovadora, o resultado que você traz para a empresa, ele é muito maior do que uma ideia mediana, uma ideia comum. Hoje as empresas, as multinacionais, elas estão em ambientes cada vez mais competitivos. E as pessoas que estão nessas empresas e conseguem trazer inovação, criticar o status quo, trabalhar bem em equipe, elas conseguem gerar muito mais valor para a empresa. E é isso que eles estão buscando. Ah, Matheus, mas é só reunião? Cara, reunião é um exemplo do dia a dia. Eu vou te dar outros aqui. Vamos supor agora que você sentou na sua mesa e chega um telefonema do seu chefe falando o seguinte: ó, Matheus, estrutura uma análise aqui para mim de projeção financeira, por favor. Beleza. Você vai sentar e vai ser um planilheirão lá, né? O que uma pessoa normalmente faria? Talvez uma pessoa que está em início de carreira. Ia pegar lá, começar a fazer uma planilha, ia mandar ao chefe, a projeção está aqui. Mas será que, para que ele quer essa projeção financeira? Será que você fazer só essa projeção vai atender o que ele espera? Vai endereçar realmente os verdadeiros problemas por trás disso? Será que você não tem que identificar realmente quais são os problemas reais? Quanto tempo que você demora para fazer uma análise dessa? Pô, às vezes você demora 3, 4 horas ou o dia inteiro. Será que se tivesse a soft skill de foco e eficiência, você não conseguiria fazer uma análise, em vez de em 8 horas, fazer em 4, em 3, e conseguir dedicar os seus outros tempos do dia em outras coisas? Pô, além dessa análise, será que você não pode também, em vez de você fazer, delegar para uma pessoa ao seu lado, um estagiário, para que você desenvolva ele também e você desenvolva a habilidade de liderança e trabalho em equipe? Então, só aqui também já te falei outras 3, 4 soft skills que você poderia aplicar em uma análise que você vai construir na sua rotina do dia a dia. Aí você tem que pegar um material, aí você tem que construir essa análise e apresentar isso para o board, né, para os gerentes da área. Você sabe fazer uma apresentação de alto impacto? Você sabe estruturar uma apresentação? Sabe como é que se posiciona em público? Sabe como comunica seu storytelling? Isso daqui é tudo soft skill de apresentação de alto impacto. Então aqui você está percebendo como isso está presente na sua rotina. E de novo, isso daqui são 3 exemplos de uma rotina de 8 horas por dia, 40 horas por semana. Então acontecem muitos e muitos mais casos. Então a soft skill, ela está presente em cada momento do seu dia a dia no trabalho. Ah, mas será que hard skills é mais importante? Eu vou te perguntar, do que eu te falei agora aqui, quantas vezes eu mencionei Excel? Excel, talvez na análise ali você vai usar. Aí você vai usar sim. Agora, para trabalhar em equipe, para participar de uma reunião, você precisa de Excel? Não precisa. Para fazer uma apresentação, precisa de Excel? Não precisa. Para delegar atividade, você precisa de Excel? Não precisa. Então, o hard skill é bem menos importante do que a soft skill. E aquele profissional que tem soft skills, ele se diferencia drasticamente, porque qualquer que seja a atividade que ele faz, ele consegue ter uma alta performance, um desempenho muito acima da média e deixar os seus resultados muito visíveis dentro da área. Não é à toa que todo líder de empresa, toda pessoa que cresce muito rápido na carreira, você pode analisar, ela tem soft skills. E não é que ela tem porque ela nasceu com aquilo. Ela aprendeu como se desenvolve essas soft skills. E é isso que eu acabo fazendo. Eu não sou, eu sempre falo, eu não sou um cara genial, eu não sou um cara superdotado. Pelo contrário, na faculdade eu era um cara bem medião, assim, não tirava nenhuma nota excepcional. Eu era um cara bem normal. Só que eu entendi, há mais de 9 anos, antes de entrar no mercado de trabalho, que soft skills eram muito importantes, eram muito relevantes. E desde lá eu estou atento a desenvolver cada uma delas. E não é à toa que eu assumi um cargo de gestor de projetos aos 25, 26 anos, e hoje aos 28, 29 eu assumi um cargo de gerência para a América Latina. Não é à toa, porque eu aprendi como se desenvolve e masteriza essas soft skills. E é exatamente isso que eu faço nos meus cursos. Eu tenho um curso, não sei se você sabe, de soft skills, que é o Soft Skills Academy, em que eu ensino quais são as principais soft skills e como que você desenvolve cada uma delas e qual que é o fundamento por trás, que aí eu abordo muito sobre prática deliberada, que são alguns conceitos extremamente fundamentais
para você conseguir desenvolver cada uma delas. E, pô, já tenho relato de vários e vários alunos que estão conseguindo resultados excepcionais na empresa graças ao desenvolvimento dessas soft skills. Então, tem alunos meus que já estão conseguindo muitos resultados em menos de 3, 4 meses. Muitos jovens que eu mentorei ao longo de todos os meus anos aí na carreira. Eu orientei como eles tinham que desenvolver soft skills, desenvolveram e conseguiram ter uma carreira meteórica dentro da empresa. Então, tudo isso prova de que soft skills é essencial para todo mundo que quer desenvolver a sua carreira e quer ter uma presença de impacto, de transformação dentro da empresa. Se você quer realmente transformar o seu ambiente, deixar sua marca na empresa e se tornar um profissional de destaque, sugiro que você veja o link, um vídeo que eu deixei aqui embaixo, que eu explico um pouco mais sobre o que são soft skills. Me segue também no Instagram, que eu dou dicas diárias sobre negócios, principalmente sobre soft skills, comportamento no trabalho e como que você conquista as suas primeiras promoções no mercado de trabalho. Peço também, deixe o seu like aqui embaixo se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike também, porque é importante eu saber se de fato te ajudou esse conteúdo. Se inscreve no canal e deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.